Riqueza, mansões, joias, discos de platina, visibilidade, luxúria, drogas, álcool e dinheiro de sobra. Por outro lado, miséria, tráfico de drogas, vício em narcóticos, tentativas de assassinato, encarceramento, racismo e mortes violentas. Eu sei que parece loucura, mas uma mesma pessoa enfrentou esses dois cenários extremos, inclusive em alguns momentos ao mesmo tempo. Tupac Amaru Shakur, também conhecido como Machiavelli, ou Pac para os íntimos, nome herdado de uma linhagem nobre de guerreiros incas, fez jus à vida de um dos maiores nomes do rap internacional, indo de traficante júnior até artista admirado pelo Vaticano, que humilhou Trump em rede nacional. Hoje vamos falar sobre 10 acontecimentos da extraordinária vida de Tupac. Acompanha comigo. Tupac é um dos nomes mais citados quando se trata dos maiores nomes do rap mundial. Pac já cantou ao lado de nomes como Snoop Dogg, Nate Dogg, Outlaws, DMX, Dr. Dre e, claro, o também lendário Notorious Big. Tupac é um dos nomes mais lembrados e também mais conhecidos por fazer do rap um estilo mais versátil e democrático. Cantou músicas com artistas renomadíssimos fora do rap, como Elton John e que era até então difícil de acontecer. Infelizmente, a vida de Pac termina em um tiroteio na travessa entre as ruas East Flamingo Road e Koval Lane, quando Pac é alvejado com 13 tiros, morrendo pouco depois. Suas últimas palavras foram sonoros "fuck you" a um agente da lei que teria vindo lhe socorrer. Cabe dizer que o caso até hoje não teve solução. Pac teve uma vida de extremos, tendo nascido no berço da miséria e morrendo deixando montanhas de bens. Por conta disso, sua vida é sempre lembrada como cativante e incomum. Fato 1. Tupac já foi traficante. Fato vez ou outra negado, a verdade é que muito antes do hip hop, Pac tentou a vida no tráfico de drogas. Peixe Pequeno simplesmente revendia as encomendas de um gangster influente local. Seus amigos e família sempre disseram que foi a época mais infeliz da vida dele, pois ele tinha horror ao vício em drogas. Pac viu sua mãe se afundar no vício em crack, então era terrível vender a mesma dependência plastificada que o atormentava em casa. Seus amigos próximos dizem que a gota final foi o dia em que um usuário ofereceu suas alianças de casamento pelo crack. Pac, transtornado, decide abandonar a vida do tráfico nesse mesmo dia. Fato 2. Tupac era apaixonado pela literatura. Fato amplamente sabido na época era de que Tupac era quase um CDF. Ele estudou a dramaturgia de Shakespeare em Baltimore, estudou Maquiavel, de onde vem seu pseudônimo Machiavelli, e estudou também Sun Tzu, autor do célebre livro Arte da Guerra, além de muitos outros teóricos do movimento negro. De certa forma, todos esses autores dão um spoiler do que seria a vida do artista. Pac é lembrado pelas críticas fortes ao sistema, como também pelo lirismo, duas faces interessantes de uma mesma identidade. Desta maneira, Tupac interpreta de forma singular 3 de suas personalidades históricas mais presentes: Shakespeare e o lirismo dramatúrgico, Maquiavel e seu pensamento político estratégico, e Sun Tzu, artista da guerra, homem apaixonado pela arte de lutar propositalmente pela própria vida. Fato 3. Tupac foi fumado. Não é sacanagem. Essa é uma das histórias mais icônicas envolvendo o rapper, mas é verdadeira, por mais doida que pareça. Essa história já foi questionada algumas vezes por conta da própria narrativa, mas o que aconteceu foi o seguinte. Tupac, no início de sua carreira em uma música chamada Black Jesus, do álbum Still I Rise, em parceria com o grupo Outlaws, solta a seguinte frase em um dos trechos da música: "Cremado, meu último pedido, manos, fumem minhas cinzas." E assim foi feito. Assim que o artista foi cremado, os membros do Outlaws, sua mãe e seus amigos reuniram-se e realizaram o feito. Segundo o depoimento dos membros do Outlaws, eles prepararam uma mesa com comes e bebes em frente à praia, como se fosse uma festividade.
e fumaram nosso querido Tupac. Fato 4. Tupac é referência para o Vaticano. Uma de suas músicas mais famosas e conhecidas é a música Chains, do álbum póstumo Greatest Hits, onde Tupac, em parceria com o rapper Talent, falam sobre as adversidades da vida e como devemos encará-las, sabendo que tudo deve mudar sempre. Essa música foi adicionada à playlist oficial do MySpace da Igreja do Vaticano em 2009, quando o Vaticano era representado pelo Papa Bento XVI, o famoso Papa que renunciou. Fato 5. Tupac e Big foram do céu ao inferno. Outro fato conhecido também é a amizade ou inimizade entre Pac e Big, outro reverenciado artista do rap. O fato é que Pac e Big foram sim muito próximos, até a primeira tentativa de assassinato contra Tupac, onde ele sobrevive a nada menos que 5 tiros depois de um roubo no mesmo estabelecimento onde Big estava. Na ocasião, Big estava no andar superior e ficou completamente intacto. Naquele dia, Tupac perdeu joias que usava no momento, além de cerca de 2,5 milhões de dólares. Pouco depois, Tupac viria a afirmar de pé junto que não havia como Big não saber do assalto, porque ele sabia de tudo que se passava naquele bairro, além, óbvio, de ter saído limpo da situação toda. Big ficou sabendo dos boatos, e então escreveu a música Who Shot Ya?, onde ele ridiculariza, expõe e zomba dos boatos que Pac tinha inventado a respeito dele. Pouco tempo depois, a cena do rap infelizmente viraria uma completa zona de guerra, sendo essa a famosa rivalidade entre a costa leste e a costa oeste. Até hoje, não sabemos se a morte do Tupac teve algo a ver com o Big, mas nós sabemos que a morte de Big foi totalmente influenciada pela morte de Tupac, pois segundo as investigações do assassinato de Big, o homem que o alvejou era contratado de Suge Knight, o famoso empresário de Tupac. O rap, nos anos 90, foi destruído por picuinhas que infelizmente desaguaram na morte de 2 jovens promissores. Fato 6. Ele é o maior ídolo de Eminem. Quem sabe o nome mais conhecido da atualidade do rap seja o de Marshall Mathers, mais conhecido como Eminem. Os gigantes sempre se espelham em alguém, e no caso do Eminem, seu maior ídolo é Tupac. Marshall afirmou em uma entrevista que Tupac era indiscutivelmente o maior nome da história do rap. Eminem participou da produção dos álbuns póstumos de Tupac, inclusive como intérprete em algumas músicas. Fato 7. Tupac e Madonna foram amantes. Há pouquíssimo tempo, uma famosa carta estava sendo leiloada por cerca de R$1 milhão. Essa carta em questão evidenciava o amor entre 2 jovens, conhecidos como Tupac e Madonna. O casal namorou por longos meses, até terminarem em definitivo quando Tupac estava na prisão, em 96. Tupac temia que sua imagem fosse destruída pelo fato de ser visto namorando uma mulher branca, e ele afirma isso em vários momentos da carta. Fato 8. Tupac realmente odiava a polícia. Disso ninguém tem dúvida, mas você já se perguntou até onde se estendia esse ódio? Não digo dentro das músicas, mas fora delas. Em uma ocasião, Tupac abriu o teto aéreo do seu carro para atirar em 2 policiais aparentemente bêbados que ele achou que estariam confrontando outro homem negro do outro lado da rua. Em outra ocasião, desta vez em um Halloween, ele teria ignorado a faixa de pedestres ao avistar uma comemoração de uma corporação de departamento de polícia, tendo atravessado a faixa muito rápido, como se o carro dele parecesse um lapso noite adentro para quem iria atravessar a rua. Fato 9. Tupac sofria de depressão. As mais variadas personalidades que deram suas falas para os diferentes filmes e documentários que foram feitos sobre a vida do Tupac foram unânimes. O Tupac da vida real era uma pessoa, diferente do Tupac das telonas. Os seus amigos mais antigos e também a sua família diziam que ele era profundamente triste, chegando a enfrentar o alcoolismo como forma de blindar sua mente. Posteriormente, a sua mãe e o seu grande amigo Shock G alegaram que acreditam que Tupac sofresse de depressão, por conta da semelhança do comportamento dele com o que se sabe hoje em dia por conta dos portais de saúde pública. Fato 10. Tupac humilhou Trump em rede nacional.
Donald Trump já possuía certo renome muito antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos. Em 92, uma jornalista fez um link entre a riqueza de Tupac e a riqueza de Trump. Tupac se mostra extremamente revoltado com a comparação e solta a seguinte frase ao vivo: "Se os artistas ganharam fortunas, eu acho legal, porque eles mereceram. Mas mesmo que você ganhe, você deve algo a alguém. Olhe para mim, eu não tenho tanto dinheiro assim, mas me sinto culpado quando passo perto de alguém que não tem nada. Eu tenho que dar algo para ele. Se eu sei que tenho $3.000 no meu bolso, eu acho errado dar 25 centavos ou $1. É errado. Só você sabe o que tem no seu bolso, e isso é errado, não importa o que eles façam com o dinheiro. Se eles pegarem o dinheiro e comprarem bebidas, eles podem pegar e beber. Todos sabemos como isso é ruim, e não se trata de você ser bom ou ruim. Só porque você não tem nada, não quer dizer que você é criminoso, um louco, um viciado, nada disso. Ele simplesmente não tem nada, e não é ruim você ter. Dá pra imaginar alguém ter 32 milhões e outra pessoa não ter nada? Você consegue dormir?" Na mesma entrevista, Tupac ainda falou sobre como os herdeiros da riqueza gerada pela escravidão continuam acumulando fortunas até hoje, e que a mídia não fala nada sobre. Mas quando um negro, através de muito trabalho e empenho, alcança o mesmo patamar econômico, todos querem saber de onde veio o dinheiro. Como vocês viram, Tupac teve uma vida realmente fora dos eixos. Mas uma coisa é certa, ele ainda vive dentro dos corações de todos os entusiastas que continuam ouvindo o som dele, mesmo passadas décadas. Rapaziada, queria agradecer de coração quem viu até aqui o vídeo, de verdade, dando um like, uma inscrição, um compartilhamento, comentando aí embaixo. Vocês já ajudam a gente demais na divulgação desse projeto, tá certo? Nos veremos sexta que vem e eu agradeço de coração todo mundo que ficou até o final. Muito obrigado e fui!